Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua companhia todos os dias aqui, quando reservamos esse tempo para conversar sobre temas importantes, temas que podem trazer informações preciosas e fazer diferença no nosso dia a dia. Realmente você faz parte dessa história, né? Da importância de estarmos aqui conversando com os nossos especialistas. No próximo ano, em 2024, vai acontecer aqui no Brasil, em São Paulo, mais precisamente no mês de março, o 2º Congresso Internacional de Neuroproteção e Neuromonitorização Neonatal, promovido pela PBSF. A PBSF é a Protecting Brains and Saving Futures. E esse congresso, ele tem uma importância fundamental que nós queremos conversar com você a respeito disso no programa de hoje. E para falar sobre o congresso e sobre o tema principal, né, que é a proteção do cérebro de bebês recém-nascidos, a gente tem o prazer e a honra de ter aqui no estúdio o Dr. Gabriel Variani. Ele é o fundador da PBSF, que é a empresa promotora deste evento. Dr. Gabriel, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco hoje aqui. Maravilha, Celeste. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade e o espaço para falar de um tema tão importante, que é basicamente a adoção de estratégias de muita educação, e no caso a realização de um congresso, para falar sobre estratégias de neuroproteção neonatal, ou seja, prevenção de sequelas neurológicas em bebês de alto risco. E a 2ª edição, né, do NeoBrain Brasil, que é esse congresso específico, ele vai focar numa população única, que a gente chama dos prematuros. São todos aqueles bebês que nascem com menos de 37 semanas de idade gestacional, né? E que quanto menorzinho é o bebê, menor peso ao nascer, menor a idade gestacional, maior é o risco, tanto de morte, então estratégias precisam ser adotadas para que essas crianças naturalmente sobrevivam, mas também, mesmo quando sobrevivem, eles têm muito risco de sequelas neurológicas, como, por exemplo, paralisia cerebral, cegueira, surdez. Então, é muito importante que a gente destrinche as mais importantes, né, metodologias e abordagens para que a gente consiga proteger essa população. O número de bebês prematuros aqui no Brasil, ele é muito significativo, né? E é um número que vem crescendo. Um dado que a gente teve recentemente numa outra conversa com um especialista é que a grande maioria desses bebês prematuros, eles são em função de parto cesariano. É isso mesmo, doutor? Então, o que acontece, né? Então, se a gente for estimar em números, no Brasil, aproximadamente, ou melhor, no mundo, são aproximadamente 15 milhões de partos prematuros ao ano. E no Brasil, a gente estima entre 11% a 12% ao longo dos últimos anos. Está mais ou menos 320 mil bebês prematuros, né? E o que acontece? Isso realmente é um número muito importante. Lembrando que não é todo prematuro que tem o maior risco de lesão cerebral, de morte, geralmente são os muito pequenininhos, menores de 1.000 ou 1.500 gramas ao nascimento, por exemplo, né? Mas o que acontece é que muitos desses bebês, eles nascem de parto cesárea, mas geralmente por complicações, né? Possivelmente muito comum, por exemplo, quando a mãe tem uma hipertensão que não consegue controlar, né? E aí, para proteger a mãe, para proteger o recém-nascido, né, é optado pelo parto cesárea, né? Então, muitas dessas indicações obstétricas, elas são reais por causa da situação de risco, propriamente dito, né? Então, isso realmente é algo super importante. E quando a gente fala de prematuridade, o primeiro grande pilar certamente vem da prevenção. O ideal é que a gente previna a prematuridade. E a melhor forma que a gente pode fazer isso é com cuidado antinatal, né? Com pré-natal super adequado e realmente um acompanhamento obstétrico. Então, o primeiro grande pilar é a gente ter um cuidado pré-natal muito adequado, porque isso reduz o risco de complicações, reduz o risco de morbidade, reduz o risco do bebê precisar nascer prematuro. E aí, doutor, o senhor já precisou, já colocou essa informação basicamente do que é um bebê prematuro de alto risco
Como é que vocês fazem essa classificação? Perfeito. Né? Então, né, a forma mais clássica da gente classificar um recém-nascido ao nascimento é pela sua idade gestacional, que pode ser medida através do primeiro ultrassom, através da data da última menstruação da mãe, que é uma das mais tradicionais e mais utilizadas. E a partir, por exemplo, daquela data da última menstruação, a gente vai contando semana a semana. O ideal, né, que a gente fala que é o tempo ideal de gestação, seria ali ao redor das 40 semanas, né, que é aquele bebê que nasce com 9 meses, forte, saudável, né, tudo que a gente mais gosta de ver. Mas, né, dentro da semana, se o bebê ele nascer até um pouco antes, se ele nascer ali antes de 37 semanas contadas da última menstruação da mãe, ele vai ser considerado prematuro. Só que ainda existe uma população. Naturalmente, o prematuro pode nascer, por exemplo, com 26 semanas, e é muito prematuro. A gente está falando aí de um bebê de 6 meses, né? Às vezes mais Uhum. prematuro ainda. É muito diferente de nascer de um bebê de 8 meses, por exemplo, de 32, 34, 36 semanas. Então, o que a Uhum. gente fala da prematuridade é que todos os prematuros têm um risco aumentado, mas especialmente os pequenininhos. E se a gente for selecionar mesmo, são os muito pequenininhos, os que a gente chama de prematuros extremos. Eles são os menores de 28 semanas de idade gestacional, ou os bebês de extremo baixo peso. São bebês que nascem com menos que 1 quilo. Né? Então, imagine um ser humano Uau! nascendo com menos que 1 quilo, muito pequenininho, às vezes menos que 750, alguns menores que 500 gramas. Né? Então, imagina todo o desafio que esse bebê vai ter para que ele consiga crescer de forma saudável e preservando todo esse neurodesenvolvimento, toda a evolução neurológica para que ele tenha tanto a vida, né, que sobreviva, mas Uhum. também a Uhum. qualidade de vida, o que é muito importante, certamente. E aí, queridos, a gente está aqui conversando com vocês sobre essa importância, né, dos cuidados com o cérebro do bebê logo que ele nasce. Quer dizer, esse cuidado ele vai a partir do nascimento, mas vai olhar todo o histórico desse bebê. E para isso a gente está conversando com o Dr. Gabriel Variani. Ele que é um membro fundador da empresa promotora do Congresso, que vai estar aqui na sua segunda edição, estudando exatamente esse tipo de assunto, né? Os cuidados necessários com o cérebro do bebê. Doutor Gabriel, quais são as principais questões de saúde que envolvem esse bebê prematuro, o cérebro do bebê, e ainda assim, né, uma dúvida até minha aqui agora, o Congresso ele foca nos prematuros necessariamente, vai estar olhando para esse grupo de bebês, é isso? Excelente, Celeste. Então, o que acontece? Nesse congresso, né, de o que a gente chama de NeoBrain Brasil, a gente sempre seleciona um tópico específico e vai destrinchar ele até o final. Na primeira edição, Uhum. que aconteceu ali antes, tá, imediatamente antes da pandemia, no final de 2019, a gente focou em uma doença chamada asfixia perinatal, que é a falta de oxigenação para o cérebro do bebê ao nascimento, uma doença que geralmente acomete o bebê a termo, é mais comum no bebê a termo, no bebê mais velhinho. Né? Agora a gente vai mudar um pouquinho e olhar para outra população. Então, essa segunda edição vai focar especificamente no cérebro do prematuro. E a grande beleza, quando a gente fala do cérebro neonatal, especialmente no cérebro prematuro, é que todas as ações que a gente faz para cuidar daquele bebê impactam diretamente no desenvolvimento. Então, a gente vai falar muito de nutrição, de prevenção de estresse, de prevenção de dor, da importância dos pais, né, ali dentro da unidade que é tão importante para o prematurinho desenvolver o seu cérebro. A gente vai falar da parte ventilatória, a gente vai falar da parte hemodinâmica, né, da circulação, do coração, e também vamos falar bastante sobre estratégias específicas como a gente consegue monitorizar o próprio cérebro desse bebê, olhando para as ondinhas, para a atividade elétrica propriamente dita, ou até mesmo também olhando para a oxigenação. E para envelopar tudo isso, inclusive como que sistemas de saúde digitais hoje são implementados em UTIs neonatais ao redor do mundo para endereçar toda essa questão.
Mas a grande beleza é que tudo, nutrição, ventilação, hemodinâmica, monitoramento propriamente dito, e foque muito na importância dos pais. Tudo isso, quando colocado em conjunto, ajuda muito a melhorar, ajuda muito a reduzir o risco. E só para falar de qual risco que a gente está falando, né, lembra que eu falei que todos os prematuros são os menores de 37, mas são os muito pequenininhos que têm maior risco. Os menores de 28 semanas ou os menores de 1.000 gramas também estão nesse grupo de super risco. E dessa população, a gente tem estimado, né, que aproximadamente 50% dessas crianças, muito pequenininhas, 50% dos que sobrevivem têm lesões importantes, alterações no desenvolvimento, né, alterações cognitivas, paralisia cerebral, problemas visuais, problemas auditivos. Então a gente está falando de uma população brutal, é muita gente. E não adianta, não, se eu fizer uma única estratégia, eu melhoro brutalmente esse resultado. Não, eu tenho que fazer todo um conjunto, eu tenho que cercar esse bebê da melhor forma possível, né, através, de novo, de metodologias, protocolos, o que existe hoje de melhor, né, na literatura e de evidência, né, para cuidar desse bebê. E justamente nesse sentido que a gente traz o congresso, né, o Brain Brasil, né, onde a gente vai falar especificamente do cérebro prematuro, né, são 2 dias intensos, né, a gente tem uma programação pré-congresso no dia anterior, depois mais 2 dias no congresso principal, onde a gente vai se reunir trazendo 10 dos melhores professores, super referências internacionais do mundo, também com algumas referências nacionais, onde a gente vai tentar realmente fazer uma grande discussão com a nossa população aqui no Brasil. Um outro aspecto é que todos esses fatores de impactos da prematuridade, doutor, é fato que eles não necessariamente vão aparecer nesse período inicial de vida da criança, mas que eles podem aparecer lá na frente, já numa fase de adolescência, uma fase de mocidade, mais adulto, trazendo consequências complicadas para essa criança ou para essa pessoa. Na verdade, são muitas, são múltiplas as implicações de um nascimento prematuro. De novo, quanto mais prematuro, maior o número dessas implicações. Então, muitas bebês, eles, né, quando eles têm a prematuridade, eles têm um mecanismo clássico de lesão que a gente chama de hemorragia intracraniana, ou seja, tem um sangramento ali dentro do cérebro. Isso é um mecanismo que através de um ultrassom, através aqui da fontanela, a gente consegue triar e avaliar se esse bebê ele tem essa lesão ou não. E quando esse bebê tem uma lesão, um sangramento mais importante, ele automaticamente ele tem risco de ter todas as complicações que a gente falou, né? Seja paralisia cerebral, deficiência cognitiva, cegueira, surdez, por exemplo. Mas muitos bebês, é tão interessante isso e tão complexo, que muitos bebês eles fazem esse tipo de exame e não mostram alteração nenhuma, absolutamente nenhuma, né? Fala ultrassom normal, faz outros exames, enfim. Mas ainda assim, essas crianças têm um risco aumentado de desenvolver uma série de distúrbios, desde transtorno do espectro autista, né, outras, né, deficiências cognitivas, alguns distúrbios psiquiátricos. Enfim, a verdade é que o cérebro, quando ele nasce prematuro, o desenvolvimento, tudo isso reduz, que o desenvolvimento que ele deveria ter tido naquele período super crítico da vida dele, no ambiente mais seguro possível, que é o dentro do útero da mãe, né, o ambiente mais protegido, mais seguro, quando ele nasce prematuro, né, ele automaticamente vai ter uma série de desafios, seja para respirar, seja para fazer xixi, seja, né, para manter a pressão arterial, seja para interagir, né, seja com pessoas que a gente vai precisar coletar exame, então tem estímulo doloroso que não teria dentro da barriga. Então, aquele cérebro que ele ia desenvolver pequenininho, ia ter todo o desenvolvimento no ambiente mais seguro e propício possível, ele vem para um ambiente extremamente desafiador. E o fato disso acontecer, o mero fato, né, não precisa nem ter lesão, não precisa ter sangramento, né, o mero fato desse desenvolvimento ser num lugar diferente, impõe esse bebê para um risco ali para o resto da vida dele de ter alterações que talvez a gente só vá ver em idades mais avançadas. E justamente por isso que eu preciso transformar esse ambiente da UTI o mais amigável possível, com menos dor, com mais presença dos pais, com menos lesão cerebral, naturalmente, né? Então eu preciso deixar esse ambiente o mais propício possível. Mas sim, né, mesmo quando a gente não vê lesão, mesmo quando o bebê ali nos primeiros meses ou anos não apresenta uma alteração evidente,
ele ainda tem o risco, ele pode desenvolver alguns outros transtornos mais para frente, na idade escolar, ou até mesmo um pouco mais velho. A gente está aqui conversando com o Dr. Gabriel Variani, ele está trazendo para a gente informações fantásticas sobre o que a gente está vendo aí de trabalhos a serem realizados para cuidar dos nossos bebês recém-nascidos, especialmente do cérebro dos nossos bebês. Doutor, o que provoca o nascimento prematuro? Às vezes está tudo certo, a bebê está com acompanhamento, a mamãe está tudo bem e, de repente, pode acontecer a questão do nascimento prematuro. O que provoca? Então, são múltiplas as possíveis causas de nascimento prematuro. Mas as mais comuns certamente vão envolver intercorrências durante essa gestação, como, por exemplo, a gente citou a pressão arterial mais elevada, a hipertensão, que pode levar a um quadro que a gente chama de pré-eclâmpsia ou até mesmo eclâmpsia. Existem quadros, né, por exemplo, outras comorbidades, como infecções maternas, por exemplo, outras comorbidades como diabetes, enfim, comorbidades durante a gestação aumentam o risco dessa criança nascer prematura. Por outro lado, algumas mães, o próprio fatores anatômicos específico daquela mãe também pode facilitar ou aumentar o risco daquela mãe ter, né, um parto, ter uma gestação de alto risco e culminar em um nascimento prematuro. Então, por isso que quando a gente fala do primeiro grande pilar, fatalmente é a prevenção. O que existe, né, de fator, de comprovação, que se eu acompanhar aquela gestante, né, eu vou reduzir o risco que ela nasce prematuro. Perceba que a gente nunca vai falar nem sempre ou nem nunca, ou 100% não existe, né, em ciências da saúde de uma forma geral. Existe a chance de aumentar o risco ou diminuir o risco. Porque é possível, né, uma mãe que faça o pré-natal super adequado, que não tenha comorbidades e que espontaneamente entre em trabalho prematuro. Né? Não é impossível, né, que rompa aquela bolsa, né, que a gente chama, né, as membranas. Enfim, tudo isso pode acontecer, mas, de novo, essa é uma questão de riscos. Né? Se uma mulher, se uma gestante, ela tem um número menor de fatores de risco e está acompanhando de forma adequada o pré-natal, o risco dela ter um nascimento prematuro é muito menor do que uma gestante que, por si só, né, tem fatores mais elevados, que tem uma infecção, que tem uma pressão arterial não tratada, uma hipertensão arterial não tratada. Aqui o risco aumenta significativamente. E o grande X da questão, tem coisas que a gente não previne, mas se a gente conseguir reduzir o número de forma muito significativa, poxa, isso traz um impacto brutal, né? E aí, quando a gente fala de prematuridade, prevenir ou tratar rapidamente, ou tratar adequadamente a prematuridade, é uma questão, assim, de saúde pública. De saúde pública. Por quê? A gente lembra que quando um bebezinho nasce prematuro, né, o impacto social para aquela família e também o impacto econômico do acompanhamento, da internação, que por vezes é meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses internados numa UTI, mas possivelmente com uma vida com muitas outras internações, muitas outras doenças, comorbidades. Poxa, se eu consigo prevenir isso lá antes de acontecer, melhor cenário. Tem um benefício tanto social, óbvio, mas também econômico, ou seja, o que justifica estratégias para serem adotadas, de novo, né, antes de mais nada, para a prevenção da prematuridade, mas quando eu tenho esse bebê que nasce prematuro, qual é a melhor forma, qual é a melhor estratégia para eu cuidar adequadamente dessa criança, né, para que eu reduza o impacto de tudo isso. Doutor, o que as novas tecnologias elas têm aí de novidade para a gente e como elas podem ajudar nesse cuidado e desenvolvimento dos nossos bebês? Eu vou falar de duas formas de tecnologia. A primeira, que é uma das coisas mais reais e de maior impacto e que não custa absolutamente nada, é um conceito novo que a gente traz na neonatologia, né, que o mundo traz na neonatologia, que é os cuidados centrados na família. Né? E por vezes pode ser difícil ou não mensurar, mas o cuidado dos pais muito próximos daquela criança, fazendo o cuidado mãe canguru, o contato pele a pele, estando muito, muito próximos por si só, né? Isso é uma grande revolução, isso melhora muito o desenvolvimento desse bebê. Né? Então, a primeira coisa, quando a gente fala em tecnologia, a primeira coisa, fala em pais. Pais dentro da UTI são muito, muito importantes. Não são só importantes por causa da questão
mesmo de empatia, porque a gente quer trazer, né, os pais para dentro da UTI, mas são muito importantes no próprio desenvolvimento da criança. Dito isso, né, falando em outras estratégias de tecnologia, hoje o mundo fala em saúde digital. E quando a gente fala em saúde digital, tem uma série de abordagens que podem ser utilizadas, né, desde sistemas de telesaúde, levando assistência especializada a locais remotos, a locais com diferentes quantidades de recursos, né, telemonitoramento, né, onde a gente pode acompanhar, mesmo de uma central de monitoramento, tudo o que está acontecendo com aquela criança, né, a questão de educação continuada, que a gente consegue treinar, né, múltiplos centros de uma forma super homogênea, né, e além do mais, né, quando a gente fala do mais avançado em tecnologia, em saúde digital, a gente sempre vai aliar algo que a gente chama de computação em nuvem, né, que hoje os dados que a gente pode trafegar, que a gente pode entender, que a gente pode analisar, estão sempre em servidores que a gente chama na nuvem, propriamente dito, mas aliado, né, existe uma força, uma tendência muito grande na saúde, de uma forma geral, a utilizar o que a gente chama de inteligência artificial, que é uma análise computadorizada de múltiplos, de um grande repertório de sinais, que conseguem ver, eu falo, conseguem ver mais do que os olhos humanos conseguem ver, conseguem fazer diagnósticos mais precoces, conseguem fazer diagnósticos mais precisos, né? Tudo isso, né, está incluído dentro desse modelo que a gente chama de saúde digital, que não para por aí, né? Tem coisas como realidades imersivas, computação espacial, né? Toda uma questão de trocar sensor dentro do bebê, na UTI hoje é tudo com fio, começar a utilizar sensores wireless, tem tanta coisa que a tecnologia, né, hoje ela permite, e ela está sendo estudada para que isso melhore os cuidados, que é encantador e é um dos grandes alvos, né, um dos grandes temas desse congresso propriamente dito. E a gente sempre fala, uma coisa é inovar, uma coisa é tecnologia de ponta, outra coisa é pegar essa tecnologia de ponta e levar para onde realmente importa, com propósito, mudando a vida de crianças e suas famílias. Né? E é muito disso que a gente realmente vislumbra trazer essa discussão para o Neobrain Brasil. E dar acessibilidade, né, a todos esses mecanismos, a toda a nossa população, né? Mesmo as pessoas mais necessitadas. Isso é realmente fundamental. Eu sempre falo, as pessoas falam, isso é tecnologia, até para, né? É tecnologia demais, isso não é para gente. Pelo contrário, a tecnologia, ela não vem para aumentar disparidades, ela vem para diminuí-las. Né? Então, é justamente quando um centro tem menor quantidade de recursos, que a gente deveria pensar em soluções tecnológicas para endereçar aquele problema e para homogeneizar, né, os recursos, os cuidados entre centros, de novo, mesmo com diferentes quantidades de recursos. 2024, está aí, março, né, de 2024, o Congresso está chegando, graças a Deus. Quem pode participar? O que o senhor quer deixar de mensagem a respeito do Congresso, além das tantas coisas importantes que o senhor já falou? E sua despedida final. Eu gosto muito de uma frase do Nelson Mandela, que ele fala que educação é a arma mais poderosa, né? A ferramenta mais poderosa que a gente tem para tentar mudar o mundo. E é justamente isso que a gente se propõe nesse congresso, né? É realmente reunir um grande número, né? Ele tem como população foco os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, e também a própria comunidade de pais de prematuros, né? Então ele foca em todo mundo que está envolvido, porque está todo mundo ali junto. Né? E a gente quer levar essa discussão para que a gente consiga, sim, em última análise, através da educação, melhorar, né, a qualidade de cuidado neonatal desse bebê de risco e milhares de crianças e suas famílias em nosso país. E tem uma outra frase, que também não é minha, do Anthony Lay, que é diretor executivo da Unicef, que ele sempre fala, né, que tudo isso, prevenir sequelas neurológicas em recém-nascidos é um desafio, não é do Brasil, é do mundo inteiro. Né? E ele fala o seguinte, em algum lugar, alguém está dizendo ao menino que ele não pode brincar porque não consegue andar. Há uma menina que ela não pode aprender porque não consegue enxergar. Pois é, esse menino merece uma oportunidade para brincar, e todos nós, não é verdade do mundo, todos nós ganhamos quando todas as crianças conseguem ler, aprender e contribuir. Sabemos, né, o caminho a percorrer será desafiador, mas sabe de uma coisa? Crianças não aceitam limites desnecessários. Nós também não deveríamos aceitar. E é nesse espírito que a gente convida a todos a participarem, dessa jornada que vai ser o Neobrain Brasil 2024. É isso aí. Doutor
Gabriel Variani, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações aqui conosco. Que o Congresso seja realmente um sucesso e que possa trazer muito mais benefícios para o nosso povo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque é isso, informação e cultura, ela se divulga e vai servir hoje em dia, né, com toda a conectividade do mundo, as coisas não ficam num lugar só. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco, tá bom? Isso aí. E obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.